Olá, gente, Petrusca Passos, psicanalista. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como Freud via o desenvolvimento energético, o desenvolvimento libidinal, o desenvolvimento da sexualidade no ser humano, né? Ele acreditava que no início a criança colocava todas as suas energias e desejos essas palavras eu estou usando no senso comum, tá? E desejos e vontades inconscientemente, porque é bebê, né? Na boca. Por que na boca, Petrusca? Porque o neném precisa mamar. Só isso. Então, até os 2 primeiros anos, o foco todo do bebê era na boca. Então, imagina que a criança se senta e tudo que ela pega bota na boca, não é? No segundo ano, mais ou menos, esse interesse, ele deixa de ser na boca e passa para o ânus. E aí é muito interessante porque o bebê começa ou a aprender o cocô ou a soltar o cocô. Por quê? Porque, eu vou fazer uma comparação, tá? Porque nesse período é quando o sistema nervoso, o cordão está chegando numa fase onde ele está aprendendo, ele já vai conseguir controlar o esfíncter. Então, isso é novo para ele. E aí, o foco passa a ser nisso, algo que ele pode produzir e entregar na hora que ele quer, ou algo que ele produz que acha que é ruim, botar para fora na hora que ele quer. Então, quando ele acha que é bom, ele pode reter, quando ele acha que é ruim, ele pode botar para fora. Ou também pode colocar para fora como um presente para alguém. Então, nesse período, às vezes a criança até brinca com cocô, né? Para horror dos pais que ficam horrorizados com isso. Tem criança, às vezes, que até pega e bota na boca, se o pai não prestar atenção e a mãe, né? Passado isso, eles entram num período onde a atenção agora se volta para a parte da frente, para a zona genital. É quando a zona genital começa a dar os primeiros sentimentos de prazer, né? Tanto para o menino como para a menina. Veja, não é prazer adulto, não é prazer adolescente, não é nada disso. É um primeiro prazer que a criança vai estar sentindo, ainda é um prazer desconhecido, ela só sabe que é prazer, e aí ela vai aprendendo a se descobrir. Presta atenção que ela está se descobrindo no corpo, né? E Freud percebeu isso tudo e foi descrevendo esse desenvolvimento. Depois de um tempo, ele entra naquela história que eu falei, outro vídeo do complexo de Édipo, onde ele percebe que as relações podem ser prejudiciais, ele pode se comprometer nisso, porque ele tem um medo muito grande nessa fase, né? Tudo é bom, tudo é ruim, então ele tem um receio muito grande de se machucar. Aí ele entra num período onde essa relação sexual, no sentido da sexualidade, ela é acolhida, ela é guardada, né? E é quando essa energia ela é colocada para os estudos. As meninas e os meninos têm um diferencial nisso. Normalmente as meninas fazem mais rápido do que os meninos, então, se prestar atenção, elas começam a estudar, tem um investimento para estudo mais rápido, mais recente do que os meninos. Os meninos têm um tempo maior para se interessar pelo estudo, né? E aí realmente passa um bom tempo nesse período onde a sexualidade ela está guardada e antigamente, né, ficava aquele grupinho. Hoje em dia ainda tem um pouco onde ficavam as meninas de um lado e os meninos do outro. Né, eles não se misturavam, um não queria saber do outro. Hoje em dia a gente já tem assim, alguns meninos que ficam com as meninas e algumas meninas que ficam com os meninos, mas a maior parte era separada. Depois é que entra na fase realmente onde você começa a desenvolver uma busca e uma relação com o outro. Porque até aí, então, as relações são individuais. Veja, você está sentindo o prazer com você mesmo. Então, é a boca, é o ânus, é a genital, é tudo você com você. Depois disso, é quando você começa a entrar num processo de adolescência, pré-adolescente, e vai entrar na vida adulta, que você passa a ter essa possibilidade de desenvolver esses prazeres com o outro.
E aí tem o beijo, né? E aí tem outras coisas que eu não vou entrar em detalhe sobre isso, mas tem outras coisas que vão estar ligadas a esses prazeres. Por exemplo, fumar é um prazer dessa fase da boca. Aí agora eu vou dar um nome, só para quem tiver interesse, das fases que Freud apontou, né? Então ele disse que essa primeira fase, da fase da boca, chama de fase oral. Faz sentido, né? A segunda fase, fase anal, fase fálica, que fálica de falo, que vem das genitais, né? E aí ele fala do período de latência, então latência é quando há esse recolhimento energético da sexualidade. E aí ele fala do período genital, que o período genital é o único período que traz o relacionamento de um com o outro. Esses outros períodos aqui, sempre o relacionamento é de você com você mesmo. É uma autodescoberta. E depois você entra nesse processo aqui de descoberta com o outro, de interação com o outro. Ok? Ficou difícil? Dúvidas no direct, tá bom? Tchau.